Bom, meus amigos, esse aqui é um vídeo muito especial para você que mora na Bahia e mesmo não morando na Bahia, tá a fim de saber o que pode acontecer nas eleições de 2026. Eu vou trazer números de uma pesquisa aqui que, olha, aponta que inclusive o atual governador, Jerônimo Rodrigues, pode perder a reeleição e, detalhe, perder no primeiro turno para o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto. Vamos trazer aqui detalhes, muitos números para vocês, claro, algumas reflexões e também trazer a respeito do projeto aí de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Tudo indica que no Senado a proposta deve andar num ritmo bastante acelerado, que é uma ótima notícia. Vamos trazer tudo isso, explicar, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Principalmente com quem mora na Bahia ou não morando lá, tá a fim de saber o que deve acontecer por lá ou como é que estão os números neste momento. E vamos falar deles aqui. O levantamento feito pela Apex Partners ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de outubro. Tem uma margem de erro de 3,1 pontos, para mais ou para menos. Aqui vai dizer que no cenário 1, quem lidera é o ACM Neto. Cenário que tem se repetido aqui em outros institutos também, viu? O ACM Neto é o ex-prefeito de Salvador. Detalhe, ele saiu da prefeitura, ficou lá 8 anos, elegeu o seu sucessor, o Bruno Reis, que é do mesmo partido, no primeiro turno. Bruno Reis depois foi reeleito no primeiro turno com a votação, mas assim, avassaladora. E o ACM Neto disputou o governo da Bahia em 2022, só que perdeu para o Jerônimo Rodrigues. E aí o ACM Neto agora lidera com 48,6. O Jerônimo é atualmente governador. Alguém pode pensar assim, na outra eleição o Jerônimo também começou atrás, depois passou. Só que tem um detalhe diferente. Lá o Jerônimo era tipo assim, um indicado do Rui Costa. Então o pessoal olhava o Rui Costa e às vezes gostava, falava, não, então vou votar no Jerônimo. Agora não, é o Jerônimo buscando a reeleição. E existe uma insatisfação muito grande de parcela da população, então não é mais agora o indicado do fulano, é o próprio Jerônimo. Então deixou de... a situação muda, né? Agora ele aparece aqui com 34,2, 14,4 pontos atrás do ACM Neto que lidera. João Roma, ex-ministro do Bolsonaro, 5%, Kleber Rosa, que é do PSOL, 1,8%. Zé Carlos Aleluia, 0,7%. Branco e nulo, 5,4% e 4,3% de indecisos. Nesse cenário aqui, o ACM Neto venceria no primeiro turno e até com uma certa folga. No outro cenário, eles trocaram aqui, né? Eles colocaram o Jequié Zé Cocá. É isso aí. E aí nós temos a liderança do ACM Neto com 49,4%, Jerônimo Rodrigues com 30,9%, então a vantagem está até maior. Nós temos aqui o João Roma com 4,5%, o Zé Cocá aparece aqui com 2,5% e o Aleluia com 1,8%, Kleber Rosa 1,3%. Então, mais um cenário em que o ACM Neto vence no primeiro turno e com grande vantagem, grande folga. Aí eles fizeram cenários desse segundo turno. E vejam só, ACM Neto contra João Roma, 11,3 para o ACM Neto e o João Roma 11,3. Meu Deus do céu, 50 e tanto, mas que também é um cenário que não vai acontecer. Se tiver segundo turno, vai ser do ACM Neto contra Jerônimo Rodrigues. E testaram esse cenário. O ACM Neto venceria 54,8%, o Jerônimo 38,5%. Uma vantagem aqui para o ACM Neto de 16,3%. Branco e nulo 4,3% e indecisos 2,4%. E num cenário sem o ACM Neto, o Jerônimo aí sim venceria o João Roma, 52,9% contra 26,5%. O que é que eu tenho para falar aqui sobre a Bahia? É claro e óbvio que todo mundo que está na cadeira tentando a reeleição, seja um prefeito, um governador ou um presidente, tem vantagens. Você tem a máquina na mão, você pode ter feito uma estratégia ali para fazer inaugurações no ano eleitoral, algumas medidas que no ano eleitoral podem ter um impacto positivo na popularidade de quem está na cadeira. Vamos lembrar do próprio Bolsonaro, que um ano antes das eleições, né, tinha um percentual muito mais baixo do que ele depois teve lá na reta final e na apuração. Por que isso aconteceu? Porque de repente as pessoas passaram a gostar dele? Não, porque
ele furou o teto de gastos. Eu nem sou contra isso, não. Eu acho que teto de gastos nem tinha que existir, nem o teto antigo, nem o novo, agora chamado de arcabouço fiscal. Então, aí furou o teto de gasto, veio a PEC dos precatórios, que ele deixou de pagar a dívida, depois foi paga pelo governo Lula, e aí isso deu um alívio financeiro para o ano de 2022, aí ele aumentou o Auxílio Brasil lá de 400 para 600, injetou dinheiro para taxista, para Uber. Eu sou a favor disso aí também, injetar dinheiro, só estou mostrando aqui o que aconteceu. E aí, a popularidade do Bolsonaro, melhorou, quase que ele foi reeleito, mesmo com a tragédia do seu governo como um todo, né? Então, todo mundo que está no cargo tem vantagem sobre quem não está. Mas, né, na Bahia, como eu disse, existe uma insatisfação com a segurança pública, está caótica lá. Eu acompanho nas redes sociais aí, amigos meus, alguns sites, jornais, olha, situação bem complicada e outros índices que a Bahia vem perdendo aí e piorando. Então, gera no povo uma insatisfação e a vontade de mudança. E quem melhor representa lá neste momento a possibilidade de mudança é o Assemineto, que além de ser o principal opositor ao Jerônimo, é alguém que enquanto esteve à frente da prefeitura, teve bons números, tanto é que, como eu disse, elegeu seu sucessor, mas com folga, contra o PT inclusive lá, e depois foi reeleito. Então existe ali talvez uma chance maior para o Assemineto nas eleições de 2026, mas é claro, tende a ser uma disputa, na minha opinião, muito acirrada. Eu não cravaria aqui, fulano vai ser reeleito ou o Assemineto vai ganhar. Não porque, né, quando começar a campanha, o Lula, mesmo com a popularidade menor no Nordeste como um todo, que já teve antes, ainda assim é um nome, né, muito, mas muito adorado, admirado lá, e pode ser que isso faça diferença a favor do Jerônimo. Pessoal, e vamos falar aqui agora o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, será apreciado em rito acelerado na Casa. O texto tramitará apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, sem a necessidade de votação na Comissão de Constituição e Justiça. Então, muito bom isso aqui, é uma ótima notícia, vai trazer um alívio financeiro para muita gente. Aqui, assim, a gente critica, não interessa se é deputado, senador, presidente. Quando tem que criticar, a gente critica. E quando tem que elogiar, a gente elogia. Então, parabéns para a Câmara dos Deputados por ter aprovado por unanimidade. E parabéns ao presidente do Senado por já ter indicado aqui que vai acelerar para ser aprovado o quanto antes lá no Senado e partir para a sanção do presidente Lula, que obviamente vai sancionar. Essa que era uma promessa de campanha do Lula. E aqui fica um recado, mais um, né, pessoal, de que, de fato, se você quiser fazer coisas importantes e boas para o povo, o Congresso não vai ser inimigo. Pelo contrário, o Congresso ele quer aprovar coisas boas até para ficar bem visto na sociedade. Esse é um ponto. William, mas de vez em quando passam aberrações, passam mesmo, porque a sociedade está uma bagunça, a gente não está conseguindo mais mobilizar. Você pega manifestação de rua aí, né, a coisa da ridícula muitas vezes. A direita está indo a favor da anistia, a esquerda vai contra a anistia, isso virou a pauta dos dois lados, infelizmente. Então, sim, mas deixa aqui um pontinho de esperança. É uma medida importante, vai trazer um alívio para muita gente. E quem sabe, né, outras mais possam vir e beneficiar quem realmente precisa. E, William, mas e a conta? A conta tem que ser paga pelo andar de cima. Então eu fiz uma crítica num vídeo essa semana, repercutindo um vídeo muito pistola aqui do Eduardo Moreira. Aí tem gente que vem, critica, acha que não deve cobrar, que deve passar pano para tudo. Não, a gente tem que cobrar, elogiar, porque o nosso país tem tudo para dar certo, mas é que tem muito dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas e muita gente com muito pouco dinheiro. E essa desigualdade, isso é muito ruim, isso afeta em várias áreas, principalmente a questão de segurança pública, o bem-estar das pessoas. Olha, é realmente uma tragédia e nós temos tudo, né, para ver isso mudar, mas tem que ter mobilização, cobrança em canal de YouTube, nas redes sociais, nas ruas, cobrando os políticos, mas também reconhecendo e parabenizando quando fazem a coisa certa, como é o caso aqui desse projeto. Eu quero trazer um recado importante para você que está a fim de uma renda extra. Se você está com a vida financeira tranquila, não precisa de mais dinheiro, pode parar o vídeo aqui e assistir outra coisa aí. Mas se você está a fim de uma renda extra, fica até o final. E eu não falo aqui de aposta, de bet, de tigrinho, de jogo, não. Estou falando de trabalho.
Eu vou deixar um link de WhatsApp aqui embaixo, você vai abrir o comentário, vai ter lá um link, você clica, você vai ser redirecionado para o WhatsApp normal aí, e vai falar com o Clayson, que certamente você conhece, é um youtuber progressista bastante famoso. Ele vai te mandar lá explicando direitinho. E é o seguinte, tem muita gente se dando bem com isso. William, você promete que eu vou ficar milionário? Não prometo. Mas é uma renda que pode ser importante para você, como tem sido, por exemplo, a Maia Fernandes. A Maia começou em 2 semanas. Todo começo é difícil, vocês sabem disso. Tudo que você vai fazer no começo não é fácil. Abrir uma empresa, você vai criar um canal no YouTube, você vai sair para vender picolé na rua. No começo não vai ser fácil, até que você pega o jeito de oferecer o picolé, de criar um vídeo, de vender na empresa, vai ser difícil. E a Maia, nos primeiros 15 dias, já tirou quase $60, o que dá aí mais de R$300 em menos de 2 semanas. Já o Carlos Matos continua trabalhando no emprego dele normal, trabalha lá na fábrica. Quando ele chega em casa, pega o telefone, home office, vai trabalhar. Tirou aí $643, o que dá mais de R$3.200. A Cláudia Oliveira, essa já abandonou o trabalho, está dedicando com exclusividade a esse novo trabalho aqui que a gente está oferecendo para vocês. E ela está tirando aí na casa de $3.000 por mês, o que dá mais de R$16.000. Então, estou trazendo aqui 3 exemplos, poderia trazer milhares, né, de exemplos. E vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse, clica aí e bora saber mais a respeito, porque pode ser que seja algo muito importante na sua vida, aí, como tem sido na de outras pessoas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!